Tomou banho? Vou encontrar alguém. E eu conheço? Eu também não. Vou junto? Não é um encontro amoroso, tá? Que bom te ver saindo de casa. Com essa cara amassada. Tá melhor que a de ontem. Hoje o sol foi embora cedo demais. Sabe aquele tipo de dia em que tudo falta? Aquele tipo de dia em que nem sua sombra fica do seu lado? Um desamparo que não termina e nem te permite entender o que acontece? Esse dia é hoje. Definitivamente. Um dia é feito de muitas horas. Deixe a manhã de hoje ir embora. Ela vai passar. Ela já passou. Vamos. Vire a chave, acenda os faróis, abaixemos os vidros e deixemos o vento arejar o seu desassossego. Ele também vai passar. Ele tá. Parado em frente ao imenso portão de madeira. É ele. Parado à sua espera. Promete. Mas ele é só um rapaz. Eu preciso conversar com alguém que não me proteja das verdades. E desde quando você não pode conversar comigo? Promete que não vai falar nada. Oi? Olá. Curioso? Esse carro? Sim, sim. Essa é a nave. A nave? É um apelido carinhoso. Vocês devem chamar muita atenção aqui nessa cidade. Por isso mesmo, tudo bem pra você se formos ao hotel? Tudo certo. Você escreveu que nasceu aqui, mas que tá morando fora faz alguns anos? É, isso. Assim como você, eu nasci aqui, mas fui embora cedo. E isso tem muito tempo? Mais da metade da minha vida. E quantos anos tem a sua vida? 31.
Ah, é o mocinho, então. Um primeiro encontro traz consigo sempre duas possibilidades únicas. Ou ele será o primeiro e último, ou ele será o primeiro de muitos. Sei sobre ele e sobre seu delicado momento. Qualquer acontecimento que tire dele o controle de sua já tão descontrolada vida, eu sei, ele não daria conta de aceitar. Caipirinha Pode ser? ou cerveja? Você escolhe o quê? Vodka e limão pra mim. Você. A minha sem açúcar, por gentileza. A minha com pouco açúcar, só pra quebrar a acidez. Vodka e limão não pode ter açúcar, ok? Eles se olham e se falam, sem parar. Imagino que estejam sorrindo. Escuto daqui suas bocas abrindo e escolhendo as melhores palavras a serem ditas. Posso sentir as pausas, freando as revelações que poderiam atropelar o outro. Melhor daqui é que tem pouco movimento. É um hotel para idosos, não é? Dá pra ler, tomar uns drinks e ainda tem o sol no fim das tardes. E você tá de férias aqui? Eu tô meio sem fazer nada mesmo. Faz bem. É importante. Eu vim para essa cidade para fazer o mesmo. Pra escrever, você tinha dito. Tá escrevendo o que agora? Agora, nada. Agora eu tô aqui. Com você. Então, um brinde ao nosso encontro. Dizem que dá azar brindar com uns copos de plástico. Com esses copos de plástico se brinda assim, ó. Encostando os dedos. Perfeito. Os vejo sentados, nem tanto frente a frente, um pouco mais lado a lado. Sentados bem perto de uma grande e retangular piscina de azulejos azuis. Me fale mais, você. Ué, você nem queria saber o meu nome? Ah, perdão por isso. Complicado. Um dia eu vou te explicar o motivo. Haverá outro dia? Se incomoda? Não, tudo bem. Eu também fumo. Então adivinha. Ai, eu não sou muito bom em adivinhar. Mas dá pra ver o que você tá querendo me perguntar. Menos que 40. 3. 37. Não. 40. E 7? Não! 4 em breve. Quantos anos você tem, afinal? 43. Ah, você é só um pouco mais velho que a minha irmã mais velha. Velho, não acho? Você? É. Velho talvez seja pouco. Você já é quase um ancião. Riem. Riem sonoros e simultâneos. Que saudade que eu sentia do sorriso dele. Tenho minhas dúvidas se não se trata de um encontro amoroso, mas estão sorrindo. Isso é um bom sinal. Rir desmancha um pouco as agonias. Bebem, fumam e se olham em lentidão. Já não seria tudo isso a pista perfeita para um novo amor decolar? Não precisa. Tudo bem, eu posso pagar pelo menos a metade. Paga os drinks do próximo encontro. Haverá outro encontro?
Te deixo em casa? Eu posso pegar um táxi. Não, não mesmo. A nave te leva. Não é muito fácil explicar o que é esquizoanálise, ok? Uma análise a partir da potência revolucionária do desejo. Posso te emprestar um livro na semana que vem. Qual era a palavra? Quando vivemos apenas com aquilo que temos em mãos. Sim. Os autores chamam de imanência. É mais sobre o que se tem em mãos e menos sobre aquilo que falta, né? Não exatamente. É mais sobre aquilo que temos em mãos no momento presente. E você acha isso plenamente possível? Não, senhor. Mas prometo encontrar um nome mais especial para você. Pode me chamar do que você quiser. Menos de ancião. Ancião. Não dá. Ok. Ancião não. Motor desligado. Chegamos. Luzes internas e externas apagadas. Início de madrugada. Música alta. Obrigado pelos drinks. Não há de quê. Um pouco inusitado tudo isso, não? Um pouco inusitado tudo isso. No mínimo. No mínimo. A vida é. A vida é bastante. Bastante. Dizem. Extraordinária. Ei. Desculpa. Amanhã, que tal? Amanhã o quê? Podemos tomar outro drink. Podemos? Sim. Eu adoraria. Nos falamos por mensagem? Sim. Nós falamos por mensagem. Eu abro a porta para você. Para que você possa voltar. Porta aberta. Boa noite. Porta trancada. Vidro do motorista abaixado. Ele ainda quer falar algo com você. Pode me mandar uma mensagem quando chegar em casa? Mando sim. Acenda os faróis. Deixa ele chegar em casa primeiro. Ele parou em frente ao portão e tá olhando pra você. Dá um tchauzinho pra ele, dá? Até já, rapaz. Coitado. Ele ficou subitamente melancólico. Agora ele fechou o portão. Agora ele tá apaixonado por você. Por favor, Nave, não inventa. Isso porque não era um encontro amoroso, hein? Você pode ficar quieta? Ele se apaixonou por você.
Coitado dele. Não quero mais ouvir a sua voz por hoje, pode ser? No meio dessa rua escura. Você vai me abandonar no meio da rua escura? Bons sonhos, Nave. Você quer ouvir umas verdades, não quer? Então escuta. Continue trancado na segurança do seu quarto ar-condicionado. Feche as pesadas cortinas e se esconda do mundo. Mas não se engane. Amanhã, a vida há de se vingar dos seus medos. Chegou? Cheguei. Boa noite, lindo. E obrigado por tanto. A você, mocinho. Bom descanso. Não quer ajuda? Não, eu cuido disso. Não demora. Por favor. Eu morro de medo desse lugar. Aqui só tem delinquente. O mocinho te faz companhia, Nave. Volto já. Qual é o problema, Nave? A juventude, porta aberta. A juventude é porta aberta. A solução e porta aberta. Quer que eu feche a porta? O problema, porta aberta, por favor, porta aberta. A juventude... Porta fechada. Obrigada. Por que a juventude é a solução e o problema? Porque ela gasta toda a energia da revolução tomando cerveja e fumando cigarros. E a Nave é comunista, é? Não sou dessa época, querido. Nasci no século XXI. O que não quer dizer que eu seja idiota. Uau! Fale mais sobre isso. Fiquei super curioso. Mocinho, eu não tenho confiança na evolução das máquinas, muito menos na evolução dos seres humanos. E por qual motivo? Porque jamais fomos modernos. O desejo da modernidade foi, sim, o de trazer melhorias à condição humana. Foram inúmeras revoluções sociais e tecnológicas, mas o que tudo isso trouxe, basicamente, foi o genocídio de milhões de seres humanos. Sim, eu te entendo, mas qual é o problema desses jovens? Eles estão num posto de combustível. Debaixo de todos nós, e não apenas deles, existem inúmeros reservatórios de diesel, gasolina, álcool. Quer dizer, esse lugar está pronto a explodir a qualquer momento. Ou a ser explodido, não é mesmo? Então eu te pergunto, mocinho, o que aquela criatura ali, ó, tá fazendo? Fumando cigarro do lado da bomba de gasolina. Um posto de gasolina não explode assim tão facilmente, Nave. Eu quero ver você dizendo isso enquanto estiver cremando entre as chamas. Ai, não exagera. Por que o gatão tá demorando tanto, hein? Gatão. Gatão, sim. Você não acha que ele é realmente um gatão? Não sei. Só sei que hoje ele acordou mais animado. Até encheu meu porta-malas de entulhos. Ah, é? Tudo por sua causa. Ai, Nave. Esse encontro com ele, improvável, imprevisto, tá mexendo comigo. Uau! Me fale mais sobre isso. Fiquei super curiosa. Sei lá, Nave. Só sei que eu não escolho nada. Não recuso coisa alguma. Eu simplesmente vou. Tremendo. É físico. Eu quero o bem dele. Eu gosto dele. Não te parece tudo precipitado demais? Me parece que eu preciso de terapia, Nave. Ali, ó. Seu gatão. Tá vindo. Não morre tão cedo. Pode segurar para que não quebre. Claro que sim. Você não usa cinto de segurança e ainda bebe enquanto dirige. Faróis acesos. Para onde vamos? Pro mirante dessa gigantesca cidade minúscula. Não trouxe casaco para isso.
Trouxe um pra você. Nunca vim até aqui em cima. Ué? Você me disse que já tinha vindo? Disse? Quando? Como vocês se conhecem faz apenas 2 dias, eu imagino que tenha sido ontem. Chegamos. Portas abertas e faróis acesos, é isso mesmo? Não precisa apitar, viu, nave? A gente precisa dos seus faróis. Quer uma cervejinha, Nave? Só bebo gasolina e aditivada, de preferência. Me encantam as estrelas. E às vezes me encantam também os seres humanos. Eu quase consigo entender por que eles desejam tanto ser eternos. Essa mistura, beijo e abraço em noite estrelada. O que mais poderia haver de necessário? Me sinto em casa sempre que olho para essa estrela, sabia? Se chama Arcturo. É a 4ª estrela mais brilhante do céu noturno. Trouxe uma manta também, caso você sinta muito frio. Posso Usar a manta? te dar um beijo assim, não tão apressado? Vou apagar os faróis para vocês ficarem mais à vontade. Não. Não posso. Pode? Claro. Mas não apaga os faróis, nave. Deixa ela. Hoje estamos iluminados pelas estrelas. Um beijo. Quem inventou essa tecnologia? Um beijo, apenas. Desconhecidas línguas trabalhando com um único objetivo: o de segurar o tempo que teima em passar correndo. Depois um abraço lento e apertado. Mãos, plexos, peitos, dedos e braços. Maquinaria simples e provedora de sensações indescritíveis. Que força! Também me sinto em casa. Você também? Não nessa estrela, mas aqui. No alto desse morro descampado? Não, gatão. Não nesse morro. Mas aqui. Aqui. É isso mesmo. Aqui. É você. Mocinho, mocinho. Sente frio? Por que você muda de assunto? Mudei de assunto. Mudou sim. Todo mundo percebeu, inclusive as estrelas. Então, repete o que você tinha perguntado. Não foi uma pergunta? Foi uma declaração. Eu ouvi. Obrigado, mocinho. Não vai retribuir? Me sinto feliz. Eu também, Mindinho. Eu também. Já não escolho mais nada. São eles quem dão os passos. Eles que apenas vão e eu vou atrás. Vou lado a lado. Para onde exatamente, não saberia precisar. Tudo que sei é que se eles vão, eu, nave, eu apenas vou junto. Te conheço faz poucos dias. No único dia em que não te vi, tive um treco. Um treco? Um aperto no peito. Ontem. Tive vontade de chorar.
sei lá. Esquece. Achei essa pizza meio rude. Você gostou? Seus olhos estão diferentes hoje, com mais brilho. Isso quer dizer o quê? As coisas vão se ajeitar, lindão. É bom conversar com você. Eu falo demais. Você me conta algo da sua vida e eu já começo a falar como se a vida não passasse de um texto, sabe? Foi suicídio. Perdão, não deveria te contar tudo isso. Eu sabia. Sabia? Como? Sentia que era uma situação envolvendo a morte de uma pessoa querida. Sentia como? Não sei. Nem sempre a gente sabe como a gente sabe, mas eu sabia. Faz só 3 meses e parece que foi ontem. Desde então não tenho conseguido dormir. Nem encontro pessoas nessa cidade capazes de conversar. Olha, eu quero que você saiba que tudo isso que eu tô te falando não é assim tão verdade. Não é tudo isso. Não mesmo? Veja, gatão. Você tá de luto. Por agora não adianta se exigir muito mais do que simplesmente respirar. Mas também não dá pra negar o que aconteceu. Eu queria esquecer tudo isso. Eu sei. Ficar indefinido, sem trabalho, sem casa, na casa da sua mãe. Tudo isso, antes de ser um problema, é tudo que você tem em mãos agora. Só o que eu tenho agora é vontade de reclamar de tudo. Reclamar é ótimo, mas a gente pode conversar também. Mais uma cerveja, por favor? Como você quer se sentir agora? Eu preciso me desculpar com você. A gente se conheceu por um aplicativo de celular, né? Você foi a primeira e a única pessoa com quem eu conversei e em poucas horas eu e a Nave te buscamos na sua casa e você descobriu quem eu sou. Por que você se diminui tanto? É pra eu te elogiar mais? Você com certeza pensou que tinha encontrado alguém com quem faria sexo ou alguma coisa assim, mas olha só o que você foi encontrar. Eu encontrei alguém. Alguém pesado, chato, que só fala dos próprios dramas. Eu encontrei você. Ponto. Me perdoa. Eu me sinto bem ao seu lado. Agora, se você não quiser, basta dizer. Não é nada disso. Não me entenda errado. É só que são muitas questões. Eu prefiro estar com alguém assim do que alguém fingindo que tá alegre. Assim como Doendo. Não é isso. Dá pra ver. dá pra ver. Você tá doendo. Eu tô bebendo. Porque tá doendo. Bem que eu queria minha antiga alegria de volta. Iria morar num país decente, passear com a minha cachorra, usar os meus chapéus, sempre rodeado por pessoas elegantes. Eu queria muito sumir daqui. Queria muito começar do zero, sabe? Então, é isso. Tudo isso aqui vai acabar em breve. Que cara é essa? Só eu respeito as suas dores. Entendo o seu momento. Inclusive, eu super agradeço por você estar sendo tão confiante assim, tão pouco tempo. É só... Me diz. Eu já te disse tanto. Confia um pouco em mim também.
Assim, ao mesmo tempo que eu desejo que você se resolva logo, que você vá embora, suma daqui, ao mesmo tempo... Desculpa. Mas todas as vezes que eu desejo o melhor pra você, eu acabo desejando o pior pra mim. Ei, mocinho. Por quê? Por quê? Porque eu não consigo mais me imaginar longe de você. Ei. Calma, peraí. calma. Agora, Calma, existe um tempo vamos lá. mínimo e necessário pra gente se saber apaixonado. Não sei, mas vamos vivendo um dia de cada vez? Pode ser? Pode sim, Um dia de cada vez. claro. Hoje eu prefiro voltar sozinho, tá bem? Eu não vou deixar a magia do nosso encontro quebrar. É bom ouvir isso. Eu não vou deixar a magia do nosso encontro quebrar. Mesmo assim, hoje eu prefiro voltar sozinho. Ok? De forma alguma. A nave me disse que tá com saudade de você. A nave fala mesmo, não é? Assim como algumas coisas acontecem sem que a gente possa explicar. Eu sei. Eu vou aceitar a carona. Porta destrancar. Porta trancar. Porta. Porta. Que clima ruim é esse? Oi, nave. Ei, mocinho. Que cara horrível é essa? Hoje eu tô falando mais do que deveria. Quer ouvir uma música? A gente só precisa deixar ele em casa. Deixa ele responder. Eu só preciso que vocês me levem em casa, nave. Então vamos? Você não tá com cara de quem precisa ficar sozinho. Deixa ele em paz, nave. Deixa eu falar com o menino. Eu quero saber o que ele vai fazer sozinho e nesse estado. Eu vou chegar em casa, vou abrir o portão e deitar na grama do quintal. Pra ficar gripado? Para chorar um pouco, nave. Chorar por quê, gatinho? Ah, nem sempre eu consigo pôr em palavras aquilo que eu tô sentindo. Obrigado pela pizza. Me desculpe por ter ficado assim. Entre a gente não tem isso de pedir desculpa, se lembra? Te mando uma mensagem quando chegar em casa. Bom sonho para vocês dois. Pra você também, lindinho. Porta aberta e porta bruscamente fechada. Eita. Hoje ele nem olhou pra trás. Faróis acesos. Espera. Ele deitou. Ele deitou? Se jogou na grama. Completamente pesado. Como você sabe? Ué, nem sempre a gente sabe como a gente sabe. A gente sabe. Você não é gente, nave. E o senhor acha que apenas sente quem é gente. E agora?
Agora ele está fazendo exatamente o que disse que faria. Mesmo? Sim. Chora lágrimas sem fim. Para se aliviar. Agora ele olha em direção às estrelas. Vamos para casa. Me encantam as estrelas. Não precisa correr tanto assim. Tem buracos demais nas ruas dessa cidade. Boa noite, querida. Querida? O que está acontecendo com você? Ei, tá frio! Eu quero dormir na garagem. Isso porque não era um encontro amoroso. Mocinho, talvez eu tenha me enganado. Eu só precisava de alguém para conversar. Só precisava ouvir algo que não me permitisse continuar tão viciado nos meus próprios dilemas. Te digo que não perdi apenas um ex-namorado que cometeu suicídio. Perdi, sobretudo, quem eu acreditava ter sido durante toda a minha vida. Sem medo de soar orgulhoso, eu gostava de ser quem eu era. Perdi quase tudo. A verdade é que sofrer também alimenta a preguiça que às vezes eu tenho em relação à vida. Já te disse isso. Nunca termino nada. Costumo abandonar tudo pelo caminho. Mas abandonar você tá mais difícil. Há muita coisa que você não sabe sobre mim e que nem eu sei. Te agradeço. Sigo doendo e tremendo. Sigo vivo. E às vezes sinto saudade da sua companhia. Tentei te dizer que eu não valia todo o seu empenho. Ele é lindo, é mesmo. Mas esse papo de amor não vai funcionar comigo. Essa palavra amor morreu para mim faz tempo. Não dizê-lo, no entanto, não quer dizer que eu não possa te amar. Te digo amor sem precisar dizer. Até falei meu namorado no outro dia, você ouviu? Eu prefiro que entre nós tudo continue sendo escrito num vocabulário inventado por nós dois, mocinho e gatão, gatão e mocinho. E a nave, claro. A nave. Nosso fiel e mais sublime segredo. A testemunha de nosso nascimento. Um dia de cada vez. Pode ser? Nada está definido. Oi, meu lindo. Chegamos bem, viu? Até amanhã. Terá amanhã? Se você quiser. Claro. Eu quero. É claro que eu quero. Tô mandando uma música pra você. Eu não sei falar francês, gatão. Tudo bem.
Eu te espero. Boa noite a todas e a todos. Hoje, após essa exibição do filme A Nave Vai, a gente, com muito prazer, nós do Teatro Inominável, recebemos a presença de um psicanalista convidado, Ricardo de Sá, para uma discussão a partir de uma questão que, obviamente, nasce desse projeto e permeia esse projeto, que é a questão relativa aos afetos humanos, a questão relativa ao fato, talvez fato, creio que sim, de que nós, seres humanos, não temos total controle sobre aquilo que afetamos nos outros e aquilo que os outros nos afetam. Então, esse é o mote de partida para essa conversa. Então, Ricardo, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E vamos embora conversar a partir do filme, a partir da dramaturgia e, obviamente, a partir da questão que já foi colocada relativa aos afetos. Chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos, pois o homem submetido aos afetos não está sob seu próprio comando, mas sob o do acaso, a cujo poder está a tal ponto sujeitado que é, muitas vezes, forçado, ainda que perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o pior. Acho assim, andei aqui dando uma vista, então primeiro eu queria agradecer imensamente vocês terem me convidado a visitar essas questões a partir de Spinoza, que não é bem a minha praia, mas que me fez eu ter a sorte de poder reencontrar com os textos de alguns colegas e que foram meus professores durante meu doutorado, que já faz algum tempo, e que falavam sobre Spinoza, o que para mim sempre foi um campo bem obscuro. Spinoza não é um autor fácil, mas é um autor que tem essas frases magníficas, essas coisas lancinantes e que faz a gente poder pensar as coisas de uma maneira
diferente, fora do nosso eixo. E achei super interessante esse convite, esse exercício de ler um texto, que é o texto La Nave Va, e ler o texto de Spinoza e ver o que um texto conversa com o outro, botar as questões ali para falar. Então, assim, vai ser muito mais esse meu exercício, obviamente que na minha prática, a partir da minha prática, a partir do que eu consigo ler, da minha história, mas muito mais do que falar de psicanálise, hoje eu vou tentar aqui pegar alguns textos. Eu encontrei um trechinho aqui de Spinoza que eu achei muito interessante para falar do La Nave Va, e que eu acho que vai ser interessante da gente ver aí o que um texto fala para o outro. Então, primeiro, assim, a coisa que eu achei interessante, né, talvez o mais importante para a gente poder fazer esse exercício, é pegar, estabelecer uma certa leitura do texto do La Nave Va, assim, sabe? Então, não sei então, vou dizer assim, como eu li, como me afetou, como chegou a mim esse texto, e de uma certa maneira, como eu penso essas questões porque ali é quase mesmo como um exercício assim, lógico, né? Acho assim que o texto lá na verdade tem uma coisa muito bacana, que ele tem assim, são 3 elementos muito precisos que estão ali quase que interagindo, quase que fazendo ali articulações quase que lógicas, e que tem posições. Certamente que o mocinho tem uma posição bastante distinta do gatão e da nave, e é curioso que na nave e o gatão eles são mais próximos. Assim, às vezes eu pelo menos achei assim que tinha quase que uma cumplicidade ali, fechava um circuito muito maior do que o mocinho que estava ali numa posição meio éstima, né? Meio fora, meio em órbita daquela cumplicidade mesmo, quase que coloca. E aí, nesse sentido, eu achei bem interessante essa discussão dos afetos, né? Tendo em vista ali do enamoramento, da forma como alguém se entrega, se afeta, se apaixona, se deixa ali ser tocado pelo outro, e um outro que está absolutamente fechado para isso, né? Ali, né, o texto mesmo mostra um processo de luto de alguém que, de uma certa maneira, ainda muito referido a uma perda, e um pouco ali não sei, mas me pareceu um pouco quase que meio vampirizando ali a vida que ele encontra né, na própria inocência ali, no próprio posição muito diferente que ele estava. E assim, é curioso assim que a nave, né, na minha leitura, ela tem uma posição assim de ter uma posição meio apática, né? Ela é apassional, é uma máquina que é quase um coro grego, né? Ela fala de uma verdade, ela lê ali, ela interage, mas de uma maneira que ela não participa, de uma maneira que ela não é passional, ela não está ali se envolvendo ali na história. Então, isso eu achei bem interessante nessa questão que você coloca, que a gente vai falar dos afetos, da forma como a gente pensa os afetos. E aí eu visitei Spinoza muito mais do que falar em psicanálise, porque é sempre muito ruim a gente achar que a gente pode fazer uma interpretação, uma leitura, uma explicação de uma peça. Mas eu acho que o que é interessante aqui, a proposta é um exercício de leitura, né? Como é que a gente
que a gente pode tirar? E aí foi muito interessante, porque eu estava, assim, os termos que eu acho, quando você propõe essa dimensão do afeto, é uma certa liberdade. É a questão da liberdade, do livre-arbítrio e o afeto ali como uma servidão, como alguma coisa da qual constrange e leva o sujeito, inclusive, a buscar o pior. O que no campo ali de uma filosofia antiga é sempre um problema, né? Porque diante do bem, como é que você pode escolher o mal, né? Sobretudo tendo em vista se você está ali num contexto que tem essa questão de uma referência a um Deus, né? Um Deus que certamente tem a ver com a questão do bem. Como é que você pode introduzir o mal, o erro, alguma coisa que corrompa essa própria noção de um bem, de alguma coisa que estaria na origem como causa primeira de todo o movimento, né? Então, acho que essa questão é bem importante nessa discussão e talvez esse seja o grande interesse, né, do paradoxal do Spinoza, que ele vai estar muito referido a uma referência à noção de um Deus, de alguma coisa que tem uma dimensão de uma imanência, mas que não tira a liberdade e não tira a forma como o sujeito vai advir aí. E aí foi muito curioso, que eu fui aqui dar uma lida no texto e encontrei aqui uma parte que eu gostaria de ler para vocês. A todas as ações a quais somos determinados por um afeto, que é uma paixão, afeto passio podemos ser determinados pela razão, independente desse afeto, né? Então, essa questão da liberdade. Mas aí ele coloca uma questão muito interessante. Ele diz assim: se agir segundo a razão não é outra coisa que fazer aquilo que resulta da necessidade de nossa natureza, considerada só em si mesmo, então a tese enunciada na proposição implica claramente que tudo que fazemos em nós ou fora de nós tem seu fundamento na nossa própria potência, ou seja, na nossa própria natureza. Então você vê e aí é muito interessante, porque ele diz assim, né, o que ele marca ali é uma questão de causalidade, que mesmo que somos afetados, existe lá uma vontade de continuar a agir, que eles chamam de conatos. Então, na medida que o afeto deixou de produzir sua ação, é necessário que tenha uma ação da própria natureza, do corpo, da alma, para que essa ação continue. E é interessante porque isso é uma maneira de ter uma certa responsabilidade do sujeito, né? Então, mesmo sobre aquilo que nos afeta, sobre aquilo que nos somos determinados, tem uma coisa que é extremamente própria nossa, que é continuar aquele movimento, continuar aquela ação que aquele afeto desencadeou, né? Então, eu acho, e acho isso muito interessante ali na peça, você pensar as coisas sobre esse prisma, porque mesmo a posição lá do mocinho, que fica absolutamente encantado e um pouco manipulado lá pelo lugar do gatão, tem toda uma coisa que ele visa, que ele busca, que é ele que está ali, de uma certa maneira, prosseguindo naquela ação. Ele diz assim: o esforço para continuar a agir, ele chama de conatos o esforço para continuar a agir, mesmo depois de cessada a determinação exterior. Esse esforço, conatos, embora deve ser avaliado em função da impulsão social, da impulsão inicial, é, no entanto, atribuído à pedra, né? E, finalmente, daquilo que a coisa é considerada como tendo consciência não é a ação, mas o objeto que ela faz ao continuar a agir, né? Então, isso é essencial no Descartes, no Spinoza, que é essa coisa, que é o que faz você continuar a agir. Não é tanto o que
determinou aquela ação, mas o que que é. E eu acho essa é uma questão extremamente enigmática na peça. O que que faz ali aquilo continuar, aquela trama continuar a se desencadear, continuar a prosseguir, a se desenvolver? Às vezes você sente ali uma falta de uma própria interrogação dos personagens, por que que eles estão ali, o que que está ali fazendo, e o que que faz continuar. E no entanto, isso nesse caso, me parece extremamente interessante as três posições que são ali muito claras quanto a isso, né? Porque tem uma disposição do mocinho de continuar, e ele está o tempo todo disposto. O outro, numa posição mais quase que por inércia, ele continua porque continua, e um pouco a nave, me parece, meio interrogando por que que aquilo continua, né? Me parece, né? Ela um pouco na posição nossa, o que que move aquilo, que posição move, o que está de maneira, por que prosseguir nessa experiência que de fato é um encontro inusitado, né? De alguém que está ali aberto e de uma certa maneira posto a ter uma afetação, e alguém que parece que está meio morto, né? Meio anestesiado, meio fora dessa possibilidade naquele momento, e que está quase, né? Por isso que eu falei um pouco que a única coisa que interessa a ele é a possibilidade de ser afetado, não o fato dele ser afetado efetivamente. Então, me parece esses termos, assim, tratar dessas coisas a partir desse elemento, traz um interesse e coloca o enigma, realmente um enigma desse texto, dessa peça. O que é que faz aquilo ali prosseguir? O que está, de uma certa maneira, em jogo e movendo? Isso que ele chama, né, de o esforço para continuar a agir. Acho que seria uma grande pergunta que eu teria, já seria a primeira pergunta que eu faria. Qual é, assim, estabelecendo um fio do que perpassa a peça, o que é esse mote, esse esforço para continuar a agir, que está ali em jogo o tempo todo e que, de uma certa maneira, parece que, não me parece, pelo menos, evidente em nenhum momento, como E por que não parece evidente, o que fica evidente é que há um esforço para continuar a agir. Isso é evidente, muito mais do que uma razão. Bom, aí, se vocês quiserem, a gente poderia conversar um pouco sobre esses termos. Legal. Aí. Eu vou adorar ouvir os meninos, né, os atores, sobre, até, né, pensando na perspectiva dos seus personagens, né? Só queria acrescentar, a partir dessa primeira fala do Ricardo, que essa breve citação, essa epígrafe do Spinoza, só me veio no final. Quando eu terminei de escrever e olhei o que eu tinha escrito, eu falei, nossa, que descontrole, né? Assim, como pode não termos entendimento sobre uma coisa e mesmo assim continuarmos nela, né? Então, e aí obviamente que o Spinoza me voltou por já minimamente conhecê-lo e estudá-lo, e eu falei, olha, essa talvez seja uma dramaturgia que encene essa dinâmica, ou pelo menos uma dinâmica dos afetos, né? O quanto não temos esse controle e, no entanto, somos meio que levados muitas vezes, né? E aí, quando você destaca esse esforço para continuar, eu acho que isso é muito evidente. E aí, eu acho que pode ser legal realmente passarmos para os meninos, né? Gunnar Borges, que interpreta o mocinho, Márcio Machado, que interpreta o gatão, e Andreas Gatto, que interpreta a nave, assim. Até mesmo, né, vocês como atores, né? Onde vocês se seguraram, né? Porque não havendo um desejo de continuar e um esforço para continuar, não teria obra, né? A gente não conseguiria que a vida fizesse obra, né? Ou que a obra tivesse vida.
E aí é super intrigante ouvir de vocês, né, que penaram com essas palavras, com esse corpo, né? Como eles foram adiante, né? Como esses personagens estão adiante, estão indo adiante, se esforçando para ir, né? Foi muito legal te ouvir, Ricardo, muito mesmo, porque deu uma organizada assim essa questão. Realmente ela é muito interessante, porque de onde vem, né? O que constrói esse continuar, já que a sentença, assim, grosso modo, é um rapaz que está super afim dessa relação, uma outra pessoa que é o gatão que está indisponível por conta de um luto. E é interessante olhar o personagem da nave enquanto Coro, mas é um Coro que está doido para ser personagem principal, né? E ter alguma vida dentro daquilo, e vai tentando cavar isso com um certo humor. Mas você falou uma coisa interessante, que é também fazendo esse jogo de quem está de fora, né? Então, de alguma forma, espelha a plateia, né? Quem está lendo, quem está vendo, enfim. E que, de alguma forma, diante de alguma empatia com esses personagens, quer que essa história dê certo, né? Quem está Sim. fora, tanto como a nave que está dentro, até por conta dessa relação de cumplicidade que ela tem com o gatão, como você falou. De fato, é isso, né? A relação está dada, apesar da nave estar sempre ali brigando para que o gatão trate o mocinho de uma maneira interessante, né? Para que ele não afugente o menino, para ele deixar o cara se aproximar. Enfim, mas é aquela coisa mais da amiga chata que quer que o amigo se relacione com alguém do que propriamente como alguém que está só implicando com o dono, né? No caso, a nave, o gatão é dono da nave. Mas eu acho interessante, eu fiquei pensando aqui, assim, eu não sei aqui quem gosta de futebol, ou, enfim, quem já assistiu música coral, eu fiquei pensando em vários exemplos, assim, reais, né? Às vezes você assiste um jogo, o jogo tá péssimo, mas se você for perguntar para quem tá jogando, talvez ele não esteja tão ruim para quem tá vendo, né? Assim como às vezes assistir música coral é muito chato, mas cantar de dentro é maior diversão, embora pareça que tá chato. Então, a minha pergunta, né? A minha questão é sempre quem está vivendo o que está vivendo, né? Então, estou interessado em escutar quem está vivendo, porque a sentença ela é julgadora, né? Ah, não, mas esse cara tá fazendo joguinho com o mocinho e mantendo ele preso. Eu concordo com o que você falou, né? Porque não tem como desresponsabilizar o mocinho de que ele está vivendo alguma coisa ali que ele queria estar vivendo, embora a sentença, a grosso modo, seja de um desencontro, seja de um placar negativo para ele, né? Como se ele estivesse tentando alguma coisa e não conseguindo. Mas você falando também me ocorreu que a situação é um encontro amoroso. Alguma coisa ele conseguiu que satisfez ele no lugar de uma certa vivência sexual, né? Que seja um beijo esquisito, que seja um olhar de desejo. Definitivamente não foi um encontro onde ele não percebeu tesão nem possibilidade alguma de tesão do outro lado. Ele viu um cara quebrado e talvez nisso ele também tenha se interessado, né? Uma pessoa complexa, né? Eu acho legal a fala que ele fala, você está doendo, né? Parece tipo uma perspectiva excessivamente poética, mas não, né? Porque ao que parece é um fenômeno vivo acontecendo ali na frente dele o tempo inteiro. Ele tem a sensibilidade para captar isso e por que não se interessar, né? Acho que a gente pode ficar elucubrando mil respostas, né? Para se continuar agindo, no sentido de que, em primeira instância, a gente acha que, pô, não tem nada para você viver aí, esse cara não vai a lugar nenhum, não vai desdobrar nada. Mas tem algo acontecendo no nível do afeto, é muito legal isso, né? Quando cessa a vontade do afeto, onde a razão, ou onde qualquer outra coisa chega para que a ação continue, né? E eu não sei se esse barco dos afetos ele para em algum momento. Eu tenho a sensação de quase um olhar didático para a gente poder separar uma coisa da outra. Mas eu acho que está o tempo inteiro isso está acontecendo, né? Então, no encontro muito mais, e na distância também, porque a imaginação do outro, o encontro com o outro, e a novidade do encontro no dia seguinte, no outro dia, uma diferença de restaurante, uma bebida diferente, algum olhar, tudo isso já é muito material, né? É muito material para que o interesse permaneça e a ação continue. Mas foi muito legal te ouvir por conta de separar as coisas, de poder olhar
essa história deles dois por outro canto. E muito legal também eu vi que você também, e eu também defendi muito essa leitura no início, que é ele está interessado, ele está sendo alimentado, nutrido, ele está indo atrás de alguma coisa que ele quer, tá bom para ele num certo sentido, né? Tipo, não tem como vilanizar o gatão, ele está ali e alguma coisa ele está conseguindo daquilo, né? Independente de um certo olhar que já diz de cara que esse cara estaria manipulando ou estaria de alguma forma dando doce, mas tirando da boca. É sua nave. Você falou como tal. Então, realmente, essa coisa do encarnar acontece, né? Agora você falou exatamente desse lugar mesmo, de alguém que está ali vendo e participando, que é uma posição curiosa, né, da nave, porque ela faz parte, mas também, ao mesmo tempo, observa. Por isso que Uhum. me lembrou um pouco o coro, né? Ele tem é um lugar meio da verdade ali da história. Refazer os agradecimentos do Diogo pela presença e pela fala. Acho que é muito legal mesmo para a gente poder ter esse tipo de olhar, que é um olhar mais estrangeiro do nosso diálogo, da nossa forma de comunicar. Então, acho que acrescenta e traz outras camadas super intrigantes, assim. Eu achei muito legal também essa associação da nave com couro. Acho que ela tem um certo tipo de lucidez que acerta a humanidade das outras duas personagens no conflito trágico, porque eles são os humanos, né? Eles têm o patos, eles não veem aonde aquilo, de certa forma, vai dar, né? E acho que quando o André diz desse desejo da nave de ser um papel principal, assim, eu acho que é quase esse desejo da máquina se humanizar, de uma certa forma, da máquina tocar essa condição que é fundamentalmente humana, que é sofrer os afetos, né? Sejam eles quais forem, a máquina e os deuses não são compreendidos nos seus sentidos patos, eles não sentem, né? E é uma condição humana, por vezes, bastante engrandecedora, nobre, de afetos potentes, e às vezes não, afetos, né, o espaço trágico, o desvio, o acidente, o inesperado, o assombro. Então, acho que a condição do bom e do mal, né, quais são as implicações que estavam dentro dessa relação, eu acho que ela coloca duas pessoas numa condição muito viva, estão vivos e por isso passam por essas dinâmicas, por esses circuitos de afetos que endereçam às vezes por uma ideia de amor, mas ao mesmo tempo destrutiva, despotente e outras horas alegres. Então, acho que essa trança entre afetos bons e afetos ruins, vamos dizer assim, acho que é uma condição quase humana, assim, é uma prova de que estamos vivos, né? Eles estão vivos, diferentemente um pouco dessa vida mais maquínica da nave, como também se assemelha um pouco para mim do coro que você traz, do coro grego, assim, ele observa a condição de fora, ele tem opiniões, né? Ele tem indicações, ele prevê coisas, ele analisa, ele faz resoluções, mas ele não necessariamente sofre a condição, né? Ele não sofre o drama, ele não sofre as ações. E aí, quando você fala sobre o que faz continuar, né? É muito interessante essa pergunta, me faz assim pensar muitas coisas, porque já dá vontade de frear um pouco tudo desde o início, falar calma para ele, para o mocinho, ou falar para o gatão cede um pouco mais, e talvez isso seja uma boa oportunidade. Fica nesse dilema assim de como eles vão se encontrar e se misturar. Eu fico assim, acho que tem um desejo do mocinho que é o desejo dele mesmo, que é de ter um enamoramento. Ele tem, acho que ele é disparado por esse encontro, um encantamento pelo gatão, mas acho que o objeto que ele busca não é nem tanto o gatão, mas é o próprio desejo dele de querer uma comunhão, de querer uma história de amor, de querer uma parceria. E o gatão, por sua vez, acho que dentro daquela situação,
delicada, de luto, né, recebe, de uma certa forma, uma quantidade de afetos que tentam levantar e revitalizar ele da situação que ele está vivendo, que ele acaba, de certa forma, cedendo. Mas, ao mesmo tempo, ele não adere com a mesma intensidade com a qual o mocinho coloca o desejo dele frente ao gatão, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele também não diz não. Ele é esquivo, ele é... Você falou da palavra manipuladora, né? Eu acho que tem uma manipulação, uma manipulação, mas um desejo também de eu não posso tanto, mas eu preciso pelo menos de um pouco disso, sendo que o outro quer muito e não pode só com pouco. Então, é uma medida que, ao mesmo tempo, ele não botou um ponto final nesse encontro. Ele sempre deixou uma brecha que fizesse com que o mocinho, de certa forma, mesmo não se sentindo extremamente correspondido, ele via uma possibilidade de continuidade. Então, acho que isso, de uma certa forma, também era algo que alimentava e alimenta esse desejo do mocinho em estar com o gatão. E aí o que eu acho também, que para mim talvez seja aí o aspecto trágico do mocinho, que seria um ponto cego dele, né, de uma certa neblina, seria o fato de que, até pensando nessa coisa do corpo enquanto sistema de afeto, né, do Spinoza, esse corpo que afeta e é afetado, o interesse dele não para mim, tá, numa opinião, não sei, talvez bastante pessoal, assim, não sei, mas ele não ouviu, talvez com tanta clareza, como o sistema de afeto que ele estava criando com o gatão era um sistema que era despotente. Eu acho que ele ficou inebriado pelo próprio desejo de enamoramento. Então, eu fico pensando que para construir, porque se você tem... A gente acha que pode se vincular a uma parceria, né? Um companheiro, uma companheira, um casal, por diversos aspectos. Acho que a gente tem relações, hoje em dia, altamente capitalizadas em todos os seus sentidos, quanto afetivos quanto econômicos, de dependências capitais, de vínculos que são de dependências emocionais, que são vínculos de propriedade, mas não tirando esse modelo mais capitalizado de encontro, casamentos, parcerias e casais, me parece que o que sobra seria justamente a necessidade e o desejo de estar com alguém que aumente a tua potência. Alguém que... E esse aumento de potência é um olhar para o outro que indifere qual é a forma que ele tem, como é que ele se veste ou o que ele faz da vida, mas justamente que tipo de circuito essa pessoa está promovendo, como ela me eletriza. Ela retira a minha energia vital, ela aumenta a minha energia vital, e eu acho que várias relações, talvez, hoje em dia, não sei, mas acho que isso é bastante comum, assim, né? Como realmente colocar os seus limites, como às vezes você dizer não é você libertar a si e ao outro, né? Como você pode necessariamente estar vinculado a uma pessoa por uma extrema dependência, carência, sem conseguir devolver algum certo tipo de potência para alguém, mas só porque você não consegue ficar sozinho. Vixe, Ricardo, a primeira vez que eu li, né, o texto, eu tive muita resistência. Eu falei, eu não quero montar isso. Porque, principalmente sabendo que eu faria o gatão, teria que defender esse cara. E eu repelia aquilo de forma absurda, enfim. Você falou em vampirizar, né? Eu achei ele um vampirão, assim. Mas eu lembro que eu me incomodei muito antes do texto, Diogo ter apresentado para a gente essa citação do Spinoza, porque achei perigoso isso, parece que está defendendo uma coisa de que a gente não pode frear os nossos afetos. Aí eu falei, peraí, a gente escolhe, sim. Então... E eu amei que você falou isso, de responsabilizar os dois, tem um esforço em continuar da parte dos dois. E, enfim, depois, resolvendo fazer,
Falei, vou ter que defender isso, esse cara. E aí fui entender o lado dele também, né? Essa inércia que você citou. É um cara que está fim de linha, está vivendo um luto, né? De alguém muito importante para ele, passou por uma situação trágica e está buscando saída. E aí eu vendo o lado dele, eu olho pro mocinho e falo, poxa, esse garoto ele tá vendo que esse cara tá o tempo inteiro, né, evasivo, tá o tempo inteiro fugindo do encontro, né? Achei muito difícil fazer isso. Eu demorei para gostar desse cara, para olhar com ele com empatia. Mas depois de um tempo eu comprei a dele. Até sofri ele demais, porque a coisa de ficar repetindo um texto muito deprê, o ator se afeta também. E não me fez bem, não. Não me fez bem ficar reproduzindo os discursos dele, não. Mas, enfim, acho que eu não vou chegar em lugar nenhum. Era só para para agradecer você ter responsabilizado os dois e falar desse esforço de continuar. E que estava tudo ali. O mocinho estava vendo ele o tempo inteiro fugindo. Para mim foi muito importante. Você devia ter chegado antes. Então, eu vou dizer uma coisa, ouvindo o Gunnar e ouvindo você, eu fiquei achei mais interessante ainda, porque o que eu achei muito bacana no Gunnar é essa questão de que ele estava ali a fim de viver a paixão, quase assim, indeterminado, não era a paixão por alguém. E, 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 e é quase como se ele tivesse tido uma tremenda oportunidade de poder viver isso de alguém que, assim, né? Quanto mais vazio estava o lugar a que ele endereçava a paixão, mais ele vivia a paixão, mais a paixão era o próprio objeto da paixão dele, a paixão da paixão. Então, assim, isso é muito interessante nessa peça, te ouvindo o Gunnar e o Andrés também. O Andrés, eu acho que a nave tem um papel diferente aí da história. Mas você vê que é uma história de duas pessoas que estão muito sozinhas, que, na realidade, não têm relação. O mocinho está lá vivendo a paixão. Quanto menos ele não encontra, ele corresponde, quanto menos ele não encontra relação e alguma coisa que responda a essa paixão, mais ele pode estar ali apaixonado, mais ele pode exacerbar ela, tornar ela, assim, sabe, cada vez mais aguda. E por outro lado, então, assim, essa questão me parece, essa questão do luto de alguém que estava ali, e aí eu achei muito bacana esse teu esforço, comprar essa briga, comprar esse personagem, se empatizar com alguém que está fora da relação da empatia. Então, isso é bem interessante. É de que, de uma certa maneira, quanto mais ele estava lá vivendo sozinho, mais o próprio gatão podia ficar com a paixão. Isso que ele está absolutamente despossuído. Então, ele poderia viver também a paixão sozinhamente, sem ter relação. Quase só a paixão. Então, assim, é muito interessante que é uma relação de uma falta de relação, né? É ali, né? O Lacan falava muito na falta de relação sexual, e isso é genial nessa peça, porque quanto menos tem relação, mais a coisa prossegue, mais aquilo faz sentido. Porque o que interessava não é propriamente o encontro, o afeto, o que estava mais assim, a falta de encontro, alguma coisa que se produzia meio só. Eu achei bem legal isso que o Gunnar lembrou e que você acha que pega do outro lado, de que o cara estava ali, não estava tão interessado no gatão, ele estava interessado em viver aquilo, e quanto menos o gatão atrapalhasse, melhor ele poderia desenvolver. E o gatão, meio assim, oba, poder viver isso, né? Não sei o que vocês acham disso, mas me pareceu
E aí fica, né? Apesar de insensato, essa coisa desse o que faz prosseguir, mas faz prosseguir mesmo essa ideia de que como inebreia a gente, né? Ficar apaixonado. Mesmo que a razão, o que nos afeta, o que desencadeou aquilo, já não seja tão importante. Né? A sua pergunta, Ricardo, é uma pergunta, sobretudo, importante dentro de um plano de atuação, né? Assim, no que os atores se pegam para continuar uma trama que eles já tinham ciência prévia de que não continua, que fica girando nela própria, né? A dramaturgia cíclica, ela nunca realiza o encontro, ela está sempre desrealizando aquela relação. Isso é um pouco estranho, assustador, angustiante, mas né? Uma relação que se desfaz a cada encontro, e quanto mais ela se desfaz, mais ela se estabelece, né? Uma contradição horrenda. Porque apesar de Spinoza, quando ele vai falar de desejo, ele dizer que o desejo é quase a consciência, o saber do afeto, mas é curioso que ele diz assim, o afeto é um gatilho, ele desencadeia uma necessidade que precisa se realizar, que ela vai ter que ganhar corpo e vai ter que ganhar. E isso é muito evidente nessa peça, porque tem alguma coisa, e ouvindo aqui vocês, fica mais claro, porque é quase assim como se fossem dois monólogos, na medida que não tem relação, são duas coisas que acontecem meio paralelo, não encontram, precisam do outro, tem ali uma polaridade que precisa de um do outro, mas que se desencadeiam, tem um constrangimento de desencadear, tem alguma coisa ali que precisa acontecer e que precisa ser vivida, e que eles quase que fazem assim, quase que nesse sentido até uma relação generosa, né? Cada um se servindo do outro para poder viver as coisas que eles têm que viver ali naquele momento, né? Mas meio sozinhos. E a nave, vendo aquilo, meio estarrecido, como é que... Vem cá, vocês não vão fazer nada com isso? Vocês não vão se encontrar? Eu acho que, assim, mesmo colocando que, né, a gente está falando só das 3 primeiras cenas, eu acho que, ainda assim, a gente consegue identificar muitos problemas, mesmo nessas 3 primeiras cenas, né? Assim, então, eu acho que isso que é o mais interessante, né? A gente, obviamente, que está lendo, que está assistindo, consegue identificar isso de longe, né? Assim, quando quem está ali, né, vivendo a relação, obviamente, só se dá conta disso depois que a coisa já tá resolvida, né? Já se passou o tempo, enfim. Mas ainda assim, eu acho que é super interessante pensando que esse tipo de relação, cada um em sua medida, ou se todo mundo já não vive, ou se a pessoa não viveu, com certeza conhece alguém que já viveu, né? Um amigo, enfim, um conhecido de um conhecido. Isso é muito mais comum, né? Do que a gente imagina, né? Assim, porque a gente não sabe exatamente como é que são as relações das pessoas, mas com certeza essa coisa de que o acontecimento não, né, não acontece, assim, né? Essa relação não se encontra, é super comum, assim, principalmente o que eu mais me pergunto, assim, dessa dramaturgia o que faz alguém achar que pode resolver as questões do outro, né? E eu acho que isso acontece com os dois personagens. Eu acho a nave uma solução narrativa sensacional. Porque é curioso, né? Porque eu adorei essa fase do Andrés, que ele disse que a nave quer tomar o seu personagem principal. Ela quer tomar a cena ali. E ela está o tempo todo, assim, vendo aquilo. É o lugar onde deposita uma verdade daquilo, onde, de repente, aquilo ali se esclarece, onde alguma coisa se produz, porque é quase que como sem a nave, nada ali se produziria. Ela não é só o lugar onde eles se encontram, mas é o elemento ali que dá um pouco de humanidade, que dá um pouco mais de trama mesmo, a essa coisa que às vezes fica muito paralela, né? O que é interessante na nave é que ela não tem o poder da narração, mas ela é que
pode, por causa disso mesmo, falar coisas ali super interessantes sobre uma coisa que está ali, né? Super interessante e mais interiores, mais no coração mesmo do que está ali acontecendo, porque é como se, de fato, eles ficassem de fora, apesar de eles serem o centro, os polos, eles estão meio de fora do que está ali acontecendo. O gatão parece que é quase assim um pouco alguém ali que vê aquilo, parece a sensação, isso não diz, mas parece a sensação de que é alguém que já esteve naquele lugar, já passou por aquilo. E, no entanto, a nave é quem pode ali falar de alguma coisa que não está tão preocupada, que não está tão comprometida, tão engajada nessa história de que ele vai ali falar e dizer o que é. É mais quase um comentador, né? A nave é o cenário, né? Ela é onde a história acontece. Apesar de ser onde a história acontece, ela é completamente irrelevante. Ninguém pergunta o que ela está achando. Ninguém quer saber como ela está. E eu acho que é justamente por essa irrelevância, como você falou, Ricardo, que ela pode falar, né? Eu lembro de ter falado com o Andreas em algum momento do processo, né? Eu acho que a nave é o amigo, né? É o amigo. É aquele que não está no meio da discussão amorosa do outro amigo, que está padecendo, e fala sem nenhum medo sem nenhuma preocupação em ajudar. Fala porque tem que falar, porque alguém tem que falar, né? Então ela tem aí uma impunidade que é muito criativamente bem-vinda, né, na narrativa, porque ela pode porque ela pode, né? Então ela vai se apropriando dos discursos e ela vai repassando e ela vai formulando, né? É uma presença coadjuvante que é central, né? No sentido de que ela é fundamental para que a gente possa processar, né? Assim, esses dois caras, né? E eles também, né? Quando escutam o que ela está falando, né? Eles também são, de alguma maneira, problematizados, né? São colocados em questão. Essa coisa da narrativa é muito interessante mesmo, né? Porque é sempre complicada a narrativa. Porque a narrativa tem ali alguém que está ali fazendo valer uma narrativa. E, obviamente, muito, muito comprometido, já muito cego, né? Pelo que ele precisa fazer valer. E é interessante esse descentramento da nave, que é alguém que não precisa fazer valer ali a sua narrativa da história. Para mim, por exemplo, no meu trabalho, isso é precioso, essa questão. Poder ter umas naves. E é muito interessante, porque o Spinoza, quando vai falar de sujeito, eu até estava querendo ler aqui para vocês, ele vai pegar, ele vai dizer assim, não, mas vamos falar de sujeito, mas aqui, na realidade, eu vou me permitir falar da pedra. A pedra, quando a pedra é afetada, por que ela continua funcionando, porque e isso é sempre muito interessante que ele marca, que ali é uma questão da filosofia cristã, que o nada não tem propriedades. Então, uma vez aquilo afetado, ele desencadeia um movimento que vai ser um movimento que não vai ser mais justificado pela sua afetação. Mesmo que seja para a ruína do sujeito, mesmo que seja o sujeito ali buscar o seu pior, porque aquilo desencadeia nele alguma coisa, o afeta. E é curioso essa questão que você colocou ali de uma certa... Acho que você falou, a citação tem uma certa servidão, né? É a definição dele, né? Servidão como impotência em refrear os afetos. Os afetos. Totalmente. Mas é curioso que é paradoxal que ele também marca né, que esse sentido de que o afeto ele só desencadeia. Ele afeta, mas desencadeia ali uma questão que tem muito a ver com a noção de desejo lá da psicanálise, um desejo inconsciente, dessa coisa que move, que uma vez desperto ela vai ter que ganhar realidade, vai ter que se explicitar, vai ter que se dialetizar, vai ter que tensionar o campo para poder se expressar ali as questões que estão em jogo. Né?
Então, é muito interessante isso. É interessante. A gente, nesse processo, né, em plena pandemia, né, com todos os cuidados, fazendo um filme, a gente foi abatido, né, pelos perigos do Covid, e tivemos que interromper a filmagem. Então, a gente só filmou 3 cenas. E quando entendemos que não tinha mais o que fazer, não valia a pena, né, mediante todos os riscos, a gente foi então olhar para esse material e falar, bom, o filme inteiro tem que estar aqui nessas 3 cenas, né? E surpreendentemente a gente viu que estava, no sentido de que todas as cenas outras, não quer dizer que elas fossem as mesmas, mas elas manifestavam de maneiras diferenciadas o desencaixe encaixado desses dois, né? Eram 9 variações do mesmo tema, né? Assim, então a gente sentiu isso e aí foi quando, obviamente, a gente entendeu que essas 3 cenas poderiam criar um filme que deflagrasse um problema, uma pergunta, que é: e aí, como é que faz, né? Porque a resposta não é simplesmente não faz, né? A resposta não é simplesmente não se envolva, não se afete, né? Não se permita ir. Essa não é uma resposta necessariamente bacana, né? Porque é uma resposta também muito que censura, né? Uma experimentação em vida que é muito importante em várias medidas e que com certeza é problemática em outras, né? Mas é isso, chegamos a esse filme na confiança de que estávamos abrindo uma pergunta, né? É quase uma pergunta: o que você faria nessa situação, ou nessa posição, ou nessa outra posição, né? É muito, até a gente poderia falar do Wittgenstein, que ali tinha assim, o Wittgenstein tinha uma proposição de que ele diz assim: do que não se pode falar, a gente tem que se calar. E isso tem a ver com a questão que vocês colocam. E o Lacan responde a isso, ele diz assim: do que não tem o que se falar, a gente tem que bem dizer. Falar mais e falar melhor. Não porque a gente vai poder falar o que a gente não tem como falar, mas tem essa dimensão da causa, do que nos faz falar. E é interessante que ele também tem muito essa dimensão da não relação. E ele, né, das questões centrais lá do Lacan é a não relação sexual. E justamente a não relação é a nossa possibilidade de relação. É porque não há relação, não há um encontro, não há um fechamento e um acoplamento. Então, nesse sentido, é muito interessante o Beckett, que o tempo todo marca essa solidão. Obviamente que a gente está vivendo essa pandemia e na modernidade, cada vez mais as nossas solidões, a nossa paranoia, a nossa dificuldade de estar se dirigindo ao outro, no sentido mesmo extremo do que a paranoia, que é a exclusão do outro, né? Que você fica ali falando uma dimensão delirante, vivendo uma coisa que é sua e que aquilo interpreta todo o resto, mas que na realidade vamos dizer assim, é uma expansão do teu narcisismo ao mundo como um todo e abole a noção de outro. Mas, de uma certa maneira, é essa dimensão que é o ponto de partida, é porque não há relação que alguma coisa produz e move para que se produza uma relação. Não que essa relação vai, mas assim, e é o tempo todo esse desencontro, essa não que vai fazendo vai costurando, vai tecendo, vai constituindo justamente essa possibilidade de alguma coisa ali se produzir, né? Acho que até o Márcio, quando falou da empatia ali dele estar nesse lugar mais morto, mais não empático, porque a gente, né, é interessante, porque ali é um lugar de relação muito forte, da necessidade de que mesmo alguém que está vivendo alguma coisa, que é um momento ali de luto, de estar ali recluso, ele precisa do outro para viver isso. Ele não pode viver isso sozinho. Que é uma posição mais difícil do que a do mocinho, que certamente, né, a gente sempre supõe que para viver um amor a gente precisa do outro. Mas será que para viver um luto a gente precisa do outro?
viver ali uma perda, viver ali poder... Me parece, nesse sentido, eu acho bem interessante, né? Quando se coloca nesses termos, a coisa ganha uma riqueza imensa, essa questão que você está falando, e vai se reproduzindo, né? Essa não relação. E acho isso, por exemplo, nesse sentido, muito do Beckett, né? Por exemplo, porque o pouco que eu conheço do Beckett, você vê lá uma coisa nada acontecendo, e o que nada acontece é o que acontece, porque é o tecido narrativo e fundamental do que está ali sendo posto, né? Nossa, muito legal isso de a gente nunca olha para o luto do gatão, né? A gente está mais preocupado com a não correspondência que o mocinho sofre daquela paixão do que do luto desse cara, né? Tudo bem que acho que de alguma forma também ele vai aparecendo na trama num segundo momento, né? O interesse do mocinho, ele hierarquicamente ele aparece primeiro, né? A gente primeiro entende que esse garoto está afim desse cara, depois a gente vai entender a resistência desse cara. Mas por que não ser atravessado em segunda instância e aí, né, e aí colocar no mesmo lugar o fato de que esse cara vive um luto, né? Um luto por suicídio, enfim. E que o luto é uma coisa que se produz no laço com o outro. Porque o Total. luto vivido na solidão total, lá, tanto que o texto clássico do Freud é luto e melancolia. É a melancolia, já é a loucura, né? Sim, a Você não loucura. poder fazer laço a partir da tua perda. Né? Tem numa cena cortada, né, que a gente não filmou, o gatão fala, né? O Márcio vai saber melhor, mas ele fala algo como a certeza de que ele ficou para trás, né? Ele está referido ao outro, ainda que o outro, o ex-namorado, o marido, não tenha protagonismo, ele é, em alguma medida, a origem da dor, né? Do cara. Ele está referido o tempo inteiro, né? Ele não tá, vamos dizer assim, delirando em alguma coisa que não se concretiza ali. É uma coisa factual, né? Assim, muito grande, né? Muito grandiosa. E eu acho que a gente faz dramaturgicamente a operação é via negativa, né? Então, assim, para falar de amor, vamos falar não hífen amor, no sentido básico, né? Que não é desenhar idealizações do amor, mas é mostrar uma negação a um plano maneiro, né? Digamos assim, porque isso é fundamental para que a gente pense sobre o amor, né? Se eu tiro do amor as questões que eu não gostaria de viver, né? Eu entro também, eu coloco o amor num lugar que provavelmente eu não vou viver e que provavelmente a falta de lida com essa tortuosidade me enfraquece em vez de me fortalecer, né? Em vez de me alegrar, né? Então eu acho que isso é uma operação muito também, Ricardo, da companhia, assim, né? De olhar por uma via negativa, né? Para falar de uma coisa, vamos falar o avesso da coisa, porque isso de alguma maneira nos responsabiliza, né? A pensar um pouco mais dialeticamente mesmo, né? Então, o problema não é o amor, o problema é só o amor, falar só do amor. Então, vamos negociar aí com verso, né? Com reverso, com uma outra face, né? Isso é bacana mesmo, porque geralmente quando a gente fala do amor, a gente precisa dos ideais, né? E essa tentativa de falar de um amor real, do que há de real no amor, não do ideal que ele convida para a gente se inebriar, é bem interessante esse exercício. Né? Voltando ao que o Gunnar falou, né? Tirar o amor do capital, né? E olhar o que tem de dispendioso no amor, né? De inútil, né? De que não serve para nada mesmo, né? Então, veja, essa história ela pode ser rasurada quase que inteira, não sobra nada, né? Mas ao rasurar isso que não importa, rasura-se em alguma medida também a condição humana mesmo, né? Que estamos o tempo inteiro no meio disso, né? O tempo inteiro a gente está negociando com esses afetos de ordem, sabe-se lá quais, né? Assim, ordens inúmeras. A nave é sempre um personagem em vias de se humanizar, mas que nunca vai conseguir se tornar humano, né? Em vias de ter vontade, mas que nunca vai ter suas vontades satisfeitas, né?
E o curioso é que o cômico dela está nisso, né? Ela pode ser a consideração que ela quiser, que os dois não vão seguir o que ela está falando se não bem entenderem. Então, a graça é que ela está o tempo inteiro tentando forjar uma consistência que não se dá e ela não para de forjar essa consistência. Só que ela faz isso de forma, a questão para mim é a forma, né? A criar muito significado, a fazer muita leitura, a trazer muito material para essa relação, né? E é interessante que você fez essa escolha para escrever isso dessa forma. Ela, enquanto máquina, enquanto cenário, enquanto algo que recebe essa relação, ela podia ser muito mais pontual e, na minha opinião, funcionaria e talvez jogaria até com uma certa verossimilhança, embora a gente não esteja falando sobre isso, né? Nem sejam com uma coisa cara a gente, né? Até como artistas, né? Mas eu nunca tinha me percebido para isso, tipo, por que o Diogo desenvolveu esse ponto, né? Porque está muito claro que ela tem opiniões, está muito claro que ela é uma máquina. Agora, por que ela desenrola tanto olhar, né? Tanta leitura sobre a história, né? Enfim. Acho que isso está dado, né? Eu gosto de acreditar que está dado que ela é um carro, está dado que ela não é humana. Se isso está dado, então vamos para o que interessa, que é o que não está dado, né? Que é o que precisa ser inventado. E eu gosto de imaginar a nave como um ser inconveniente, né? Uma delatora. Ela está sempre assim falando idiota, idiota, idiota. Ela está sempre expondo aquilo que dentro de uma dinâmica como é a dinâmica mocinho e gatão, eles não têm condição de ou elocubrar, ou nomear, ou entender. Só que ela passa por isso sendo ela, ou seja, não humana. Ela não tem nenhum apego, ela vai, né? Assim, ela não tem nenhuma demanda de tornar aquilo vital. Ela muda, né? Com muita facilidade, ela desliza. O que me faz pensar na nave enquanto criança. A gente conversou muito sobre isso, né? Por isso que ela fala em algum momento, eu tenho 7 anos, né? Ela é uma criança, ela não está aprisionada num projeto de eu, né? Eu sou alguém, né? Eu gosto disso nela, mas eu vejo ela como uma delatora, literalmente, assim, ela tá expondo para fora do texto a dimensão desses caras, né? Eles não escutam ela, porque eles são muito sábios, né? Ou seja, idiotas em alguma medida, né? Mas eu acho que é um pouco isso. Eu não sei como vocês veem. Eu vejo ela como ela foi feita para delatar, sabe? Essa truculência humana, sabe? Em alguma medida. E ela realiza isso, né? Mesmo enquanto discurso, ela realiza muita coisa, né? A gente também fica nesse papo de que ela não manda na história, mas na verdade é isso, né? Delatando, ela realiza algo, né? Então ela está realizando o tempo inteiro, chegando em lugares onde eles não chegam, ela vai realizando. Interessante isso. Tem uma coisa que é bem bacana, 2 coisas que vocês falaram que eu achei que eu nem tinha percebido quando eu li, mas essa dimensão que tem uma vetorialidade no texto ali, que na medida que os personagens, o mocinho e o gatão, meio que vão se retirando, ela vai entrando, ela vai assumindo ali um lugar meio vazio, e nesse sentido ela denuncia esse lugar vazio que está ali posto. E aí alguém falou de vocês, eu achei muito bacana, eu entendi meio quase que uma referência àquele filme do Wim Wenders, Asas do Desejo, que está lá os anjos um pouco invejosos dos afetos e das paixões, justamente porque eles não vivem isso. E ela cara, é muito interessante essa ideia de que ela porque ela não tem aquilo, ela quase diz assim, cara, olha aí vocês, por que vocês não vão viver isso? Isso é um privilégio poder cair, se corromper aí, né? E aí eu acho que cada vez mais ela vai tomando a frente, quase dizendo assim, cara, nesse sentido que eu acho que você está falando, de denunciar, né? Cara, olha aí, gente, eu que não posso viver isso. Que privilégio é esse? Por que não? É isso que me traz a infância da nave, sabe? O desejo pelo experimento, pelo gosto, né? Pelo sabor, né? De colocar. Não tem nada pronto, não tem conceituação prévia, né?
Para mim, isso significa a nave vai. Para mim, a nave vai nesse sentido, né? De que ela vai, ela se coloca à prova, né? E isso é muito importante, eu diria, na minha concepção, em termos vitais mesmo, enquanto ser humano, né? Assim, não se furtar aquilo que talvez depois a gente vai poder nomear de putz, que merda, que baque. Mas, assim, claro, é preciso alguma sensibilidade, alguma inteligência para que a gente não se mate, isso está dado, mas, assim, não fuja da vida, né? Não refute tudo que vem, né? E eu acho que a nave é muito entrona nesse sentido, ela vai, ela não tem muito bloqueio. Como naquele filme, né? Que os caras, justamente porque são sem vida, não tem essa dimensão da corrupção da vida, eles valorizam ela demais, desejam ela demais. Sim.